Olá, nos 200 anos da independência do Brasil, o Ministério Público de Minas Gerais debate a influência portuguesa na formação da cultura e das leis do nosso país. O Além das Montanhas de hoje recebe o Procurador de Justiça, Eduardo Machado, que é coordenador da Secretaria de Assuntos Internacionais do MPMG, e remotamente está conosco, lá de Portugal, a advogada portuguesa Ana Sofia Lamares, que veio aqui para participar da Semana do MP, realizada sempre em setembro e neste ano com este tema. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, Ana Sofia, bem-vinda. Mesmo que remotamente, nós vamos bater esse papo, né? Doutor Eduardo, eu queria começar perguntando sobre as presenças, né, do Ministério Público Português aqui na Semana do MP. Como é que foi esse intercâmbio? Isso foi, bom, primeiro muito interessante, né? Foi algo, acho que ímpar. A gente nunca teve um momento tão luso-brasileiro dentro do Ministério Público. Isso começou, na verdade, com a SAI, com a Secretaria de Assuntos Internacionais, isso no ano passado. A SAI ela teve um módulo próprio de estudo de uma legislação mundial a respeito da corrupção e combate ao crime organizado, em todas as esferas. Então, a gente foi passeando por vários países e focou em Portugal junto com uma parceria na Universidade do Minho. E na Universidade do Minho a gente aprofundou a legislação portuguesa e todas as inovações que tiveram nesses últimos anos com relação ao combate ao crime organizado, a recuperação de ativo e tudo isso. E nesse momento, então, o nosso procurador-geral resolveu aproveitar os 200 anos e convidar advogados, promotores e demais autoridades portuguesas para estarem presentes aqui. Por isso, então, nesse dia 14, foi o dia onde a gente celebrou a união e toda a produção científica e legislativa com relação a esse intercâmbio que a gente tem com Portugal. Quem foram os participantes que vieram? Bom, a doutora Ana Sofia, que veio falar sobre a imigração, como as formas de imigração, qual é o tipo de legislação que Portugal tem com relação ao Brasil e a possibilidade de recepção de nacionais brasileiros. E também recebemos o doutor Miguel Ângelo, que ele é principalmente focado na área da família, da infância e da vítima. Portugal tem avançado muito como uma diretriz europeia de ter um olhar próprio característico para a vítima. Quer dizer, isso para nós é uma novidade, que a gente não está muito acostumado com isso, né? Então você começa a ter, já na Europa e em Portugal especificamente, um momento onde você vai dedicar toda a atuação do Ministério Público à vítima e dar atenção a ela. Então, o doutor Miguel Ângelo abordou muito esse ponto e o doutor Pedro Verdelho também. E ele já na área cibernética de recuperação de ativos. Foram os dois convidados, dois procuradores que vieram para cá conversar conosco. Doutora Ana Sofia, a senhora falou sobre os laços entre nossos países, né? 200 anos depois da independência, Brasil e Portugal ainda guardam muitas semelhanças sociais e também no direito? Sim, na verdade, 200 anos que é bastante tempo para a cultura que ainda é muito semelhante, para as ligações mesmo familiares, acabou por ser pouco tempo, e ainda bem. Há muita gente que ainda tem um avô, um bisavô que é português, e o intercâmbio que acontece desde essa altura prevalece, até porque Portugal é um país de destino típico de imigração brasileira também. Então eu diria que no Brasil se nota, mas em Portugal também se nota a influência do Brasil, é recíproco. Da língua também, né? Essa proximidade, apesar dos sotaques, dos regionalismos, né? A gente consegue manter melhor essa comunicação. É verdade. Eu diria que sim. Compreendemos que existe alguma dificuldade na comunicação por vezes, mas havendo boa vontade, que é o que nós temos assistido, conseguimos entender-nos e conseguimos criar sinergias e partilhar, não é? Doutor Eduardo, o senhor diria que a nossa sociedade ainda guarda muito dessa herança portuguesa ou ela foi modificada por influências de outros países politicamente próximos hoje, como os Estados Unidos, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, a gente guarda. Por exemplo, Minas Gerais é o mais português dos estados. Se a gente pudesse dividir o nosso país, ter um olhar lusitano sobre o país, Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, é o mais português de todos eles. Ainda guarda muito da cultura, da forma de se reunir como sociedade, da alimentação. Você encontra muitos pontos de contato em Minas Gerais.
Ainda mais quando a gente vai a Ouro Preto, por exemplo, que é uma cidade semelhante a... Você vai a Amarante, parece que você está em Ouro Preto ou em Amarante, você não sabe onde de fato você está. Se você fechar os olhos, você pode aparecer lá. Você vê a proximidade que há entre os dois países. Verdade. O que vocês consideram positivo e negativo nas nossas culturas e leis? Vou perguntar primeiro para a doutora Ana Sofia, principalmente porque nosso legado veio de Portugal. Bom, o que eu acho mais positivo é que ambos os sistemas se atualizam constantemente, apesar de haver uma base sólida, uma base que Portugal recebeu se calhar de sistemas europeus, como por exemplo no Código Civil do alemão, e que depois o Brasil também foi beber dessa influência. Apesar disso, não ficou estanque e fomos capazes de receber influências de outros países. Para mim, o mais importante é esta capacidade de adaptação que existe nos direitos de ambos os países. Como ponto mais negativo, assim de repente não me ocorre um ponto assim negativo, digamos, do nosso direito. Eduardo? Exatamente, positivo a gente tem isso, quer dizer, o Brasil recebe toda a influência. A gente não tem um direito originariamente brasileiro, a gente tem, na verdade, um enxerto. Né? Como sociedade, a gente recebe todo o direito português e daí começa. Então, a gente não tem uma semente de legislação portuguesa. A gente tem, como eu disse, essa inserção dentro de um direito que já existia. E nós viemos caminhando. Né? E com o passar dos anos e pelo tamanho que o Brasil tem, a gente começou a buscar influência em outros países para poder tentar trazer a realidade que a gente estava vivendo e vive para essa que a gente está diante dela. E a gente começou, então, a ter uma bifurcação em determinado momento, principalmente do direito penal, onde a gente começa a olhar e beber da influência americana, de como tratar o direito, que Portugal, por ser europeu, ainda mantém muito da tradição europeia. E lá a gente começa a caminhar, em alguns lados, distanciando um pouco do direito europeu, na possibilidade de transação penal, na possibilidade de você fazer uma coisa que eles chamam proffer, que é uma transação pré-processual, onde você senta com o acusado e fala assim, olha, eu tenho isso aqui contra você, e aí, como é que a gente vai fazer? O que seria a delação premiada para nós aqui. Isso a gente distancia um tanto da legislação portuguesa, e por outro lado, eles lá avançam muito em razão da diretriz europeia, quer dizer, como são 27 Estados-membros, 27, né, Ana? Eram 28, menos um 27. A gente não faz conta, mas é isso aí. Então, quando a gente tem esses 27 estados, todos eles pensam em ter uma legislação comum e diretrizes comuns para que todos eles atendam, diferente da gente. Então, quer dizer, isso para nós é ruim, porque a gente fica como uma ilha isolado na gente mesmo. Para eles é muito bom, né? Quando você tem esse consenso entre países soberanos que buscam um bem comum, que é a própria Europa. E para nós aqui não. Na América do Sul, a gente, muito embora tenha o Mercosul, ele não avança com relação a diretrizes e legislação. A gente fica muito estanque e parado na gente mesmo, o que para nós é ruim. O Mercosul investe mais no comércio e a parte de onde deveria avançar também, né? Você poderia ter uma América do Sul mais unificada, mais preparada para combater o crime, ou seja, o que for, com normas mais ou menos comuns, como é o caso da Europa. Nós não temos isso. Então, negativamente, eu vejo isso. Vamos falar mais sobre isso, porque as fronteiras aqui são muito próximas e com limites, às vezes, pela floresta amazônica, né, que propiciam o caminhar de um lado para o outro sem muitas barreiras. Né? Como lidar com isso? Ninguém sabe. O exemplo não pode vir da Europa, doutora Ana Sofia, exatamente por causa dessa comunidade europeia que lida melhor com as fronteiras entre os países? Bom, a verdade é que a construção europeia destes consensos começou há muitos anos. Já houve vários tratados que caíram, outros que prevaleceram. Nós temos a noção que é uma coisa que dá muito trabalho, alguém tem que ceder e não é uma coisa que se construa de um momento para o outro, é uma coisa que demora. E talvez há pouco não me recordava de nada muito negativo, mas um ponto que se pode ter de negativo, se calhar, também é o tempo que às vezes demora a encontrar consensos, por oposição a um país que tem o poder de decisão mais rápido. Mas sim, é sempre possível havendo vontade. Eu não sei, não tenho tão aprofundado o conhecimento se entre os países da América do Sul a identidade de cultura ou a realidade da sociedade os consegue aproximar a esse nível ou se ainda estão longe. Acontece que na Europa
Simultaneamente havia uma proximidade, apesar de serem muitos países, havia uma proximidade cultural e, por outro lado, a própria União foi aproximando os países com as diretivas e etc. Que trabalha com direito de imigração, né? Essa União Europeia facilitou esse intercâmbio, né, entre quem está dentro da comunidade europeia. Mas Portugal enfrenta muitos problemas com a imigração de fora da comunidade europeia hoje? Bom, eu diria que o principal problema que Portugal enfrenta é um problema mais burocrático, um problema de não conseguir, na prática, aplicar a lei genérica. Para dar um exemplo, Portugal quis abrir as portas à imigração de Estados, países terceiros, como nós chamamos, portanto, países fora da União Europeia, e houve de facto uma resposta, muitos interessados, e depois o problema é que os serviços aqui não conseguem acompanhar em tempo e demora muito tempo para sair uma autorização de residência ou para verificar os requisitos. Eu diria que este é o principal problema, porque vontade existe essa vontade. Aliás, recentemente foi aprovada um novo tipo de autorização de residência, uma espécie de uma isenção de visto para quem quer entrar à procura de emprego e depois, fim de um determinado prazo, conseguindo encontrar um emprego, regulariza a situação. Estamos muito expectantes como é que na prática isso vai ocorrer, porque sabemos que já existem atrasos acumulados de autorizações de residência anteriores, mas no fundo isso demonstra que existe a vontade de abrir as portas e já é um começo, não é? Doutor Eduardo, então vamos entrar no assunto da corrupção, né? Isso é um legado histórico, podemos dizer assim? É humano, né? É legado da nossa própria, no fruto do nosso egoísmo, da nossa vontade de satisfazer os desejos do nosso próprio umbigo, né? Agora, o Estado existe para isso, né? O Estado é quando eu abdico da minha própria vontade em detrimento de uma coletividade, aí eu forneço ao Estado os elementos necessários ao combate a esse egoísmo extremo de um único indivíduo em detrimento de todo o resto. Isso por ser humano, é assim. E não é só humano, ele é estrutural. Ele é... Se a gente retroceder historicamente o que a gente conhece da história Brasil, Portugal e só Portugal, eu posso dizer que a gente conseguiu evoluir muito nesse assunto. Ao contrário, a gente deu muitos passos negativos no sentido do que é corrupção e da tolerância a ela. E agora a gente está num processo de contramão a isso, mesmo assim, com muitos reveses. E cada vez que você dá um passo no combate à corrupção, você, na verdade, enfrenta um elefante que te empurra 10 passos para trás. Então, mas essa é a história do combate à corrupção. Por isso, a RICO. Quando a gente começou o estudo da RICO, a ideia é exatamente essa: entender a corrupção como um todo no mundo todo. Como é que você tem isso, como é que as nações têm lidado com isso, e como é que está o Brasil inserido nesse contexto. E a gente optou, na época, por firmar esse convênio com a Universidade do Minho, porque talvez a mais moderna de Portugal da década de 70, não é, Ana? Sim, pode-se dizer que é das mais modernas, também das mais recentes, não é? POC, que é a Universidade do Minho, a posição que a Universidade do Minho tem, já é uma posição como Portugal europeu, quer dizer, ela já está virada para um Portugal inserido no contexto da Europa. Então, ela tem muita influência da Europa como um todo. Tanto é que o Dr. Pedro Verdelho, por exemplo, quando esteve lá, ele hoje é um dos responsáveis pelo cybercrime na Europa, na Comissão Europeia. E assim também a Universidade do Minho tem vários estudos das diretrizes, principalmente da Alemanha, dos posicionamentos da Alemanha, como a Europa tem lidado com isso e quais são os mecanismos que eu tenho enquanto Estado, aí macro, no sentido europeu mesmo, e quanto cada um dos Estados tem para combater isso, que para nós tem sido muito interessante. Podemos dizer que estamos seguindo o caminho que a Europa e outros países do hemisfério norte trilharam nesse combate à corrupção? A gente aponta para ele, né? A gente tem lá como se fosse uma luz no fim do túnel, né? Tomara que não seja o trem, né? Mas assim, a gente tem ido para lá, essa é a ideia que a gente vai para lá. Mas como eu disse, a gente é muito, como sociedade, a gente é muito distante das ações efetivas e concretas. Então a gente dá um passo para frente, 2, 3 para trás. Depois mais um para frente, 2, 3 para trás. Temos avançado? Temos. Temos retrocedido também. Mas nós temos ido. Agora, se você comparar com os níveis de corrupção, a Europa tem uma das diretrizes é essa, aí você me ajuda, Ana, você vai saber melhor que eu. Por exemplo, você tem um determinado tipo de crime
que simplesmente ele surge pela não justificação do meu patrimônio. Por exemplo, eu sou um funcionário público, né? Os meus vencimentos são públicos, então eu tenho que ter uma compatibilidade entre os meus vencimentos e os bens que eu tenho. Simplesmente a incompatibilidade já por si só já é um crime. Isso é uma coisa que a gente avança anos para tentar fazer e não conseguimos ainda. A legislação brasileira ainda não acompanha isso. A gente tem declaração de imposto de renda em Portugal. É a mesma coisa, é da mesma forma? Doutora Ana? Sim, em Portugal temos a declaração de IRS. Ela é decomposta em várias partes, consoante, por exemplo, se a pessoa tem rendimentos prediais, tem de preencher um determinado anexo, se a pessoa tem rendimentos profissionais independentes, portanto, extra ao contrato de trabalho, tem que preencher mais um anexo. A ideia é que todos os rendimentos da pessoa têm que ser declarados e a propriedade também está determinada. Não sei exatamente se é muito melhor ou pior, mas eu gostava de realçar aqui uma coisa: não é só a lei que faz com que haja mais ou menos corrupção, claro que tem um contributo relevante, mas também é um problema, se calhar, da sociedade, um problema socioeconómico que parte muito na educação. Eu acho que a melhor forma de combater este tipo de problemas, este tipo de crimes e outros, passa pela educação, passa pela formação das pessoas e pela igualdade, porque uma sociedade mais igual, onde há menos desigualdade, é uma sociedade que tende a pensar da mesma maneira. E então aí eu acho que o problema de onde qualquer país tem que caminhar não é resolver só a lei ou penalizar apenas, mas é resolver os problemas de base da sociedade para se poder chegar lá. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse trabalho de combate à corrupção nos dois países, que ferramentas que ambos usam. Daqui a pouquinho a gente volta, aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje trata da influência portuguesa na nossa cultura e na nossa legislação. Doutor Eduardo, em que a legislação anticorrupção europeia difere da brasileira ou tem em comum com a brasileira? Bom, a gente tem muito mais em comum do que... muito mais pontos que se tocam do que se distanciam. Mas eu acho que tem alguns principais. Por exemplo, esse que eu falei. A Europa caminhou, como os Estados Unidos, para olhar para a propriedade e saber assim, bom, essa propriedade aqui veio de onde? E como que destacar essa propriedade da própria pessoa. E a propriedade, então, não é que ela passa a ser uma pessoa independente, mas ela tem que se explicar. Ela precisa dizer o seguinte: olha, eu sou lícita por tal e tal motivo, como a Ana Sofia estava falando. É no sentido de que aquela propriedade, então, ela veio de uma declaração de imposto de renda, e essa declaração de imposto de renda tem uma renda que a sustenta. Isso é um ponto interessante que a gente ainda não conseguiu dar esse passo, que é vincular o meu patrimônio à minha origem. Eu preciso mostrar. Aqui a gente é um pouco leniente com relação a isso. Aparecem patrimônios de 6 milhões, 5 milhões, onde você não consegue dizer direito de onde aquele negócio veio, mas ele simplesmente aparece. E a gente meio que não tem mecanismo e ferramenta para poder tomar atitudes necessárias para se averiguar se aquilo ali é de fato legal ou não. Nesse ponto a gente pode olhar para a Europa e falar assim, eles deram grandes passos, sabe? Porque esse é um passo inibidor para que você consiga, de fato, ter uma coisa tão descarada como a gente está acostumado a ter. E é como a Ana Sofia falou, porque a gente é um país tão desigual, essa desigualdade gera no coração de cada um a possibilidade de você olhar e falar assim, bom, mas tem tanto aqui, aqui não tem nada. E quem não tem nada, olha para aquele que tem muito e fala assim, bom, qual é o caminho que eu chego lá? De que forma eu consigo sair daqui para lá? E essa desigualdade, por si só, já movimenta a pessoa a tomar passos nesse sentido, porque cá, entre aspas, numa sociedade capitalista como a gente é muito melhor do que aqui.
E como eu não tenho os mecanismos legais de chegar de cá para lá, eu começo a ter vias tortas e nem tanto legais para que se chegue lá. E quando você faz isso, você por si só já estimula aquilo que a gente chama de corrupção. Porque eu abro um caminho onde ele não existe, onde eu não tenho. E onde eu não tenho uma picada com a foice na mão. Eu vou abrindo pelo matagal para chegar lá. E o matagal passa, por vezes, na ilegalidade, no crime organizado e por aí vai. Doutora Ana Sofia, como é que ferramenta é essa que os europeus, Portugal, têm, então, para combater esse tipo de corrupção? Bom, não sendo eu uma especialista nesta matéria de corrupção, mas eu diria que o ponto de partida, à semelhança do que acontece no Brasil, os países da Europa também são desiguais entre si e Portugal, infelizmente, também está na cauda, digamos assim. Acho que é o top 5 ou 6 dos países onde se acredita que há mais corrupção. O que tem vindo a ajudar e tem vindo a melhorar são as diretrizes europeias, ou seja, conseguimos beber um bocadinho aos países que estão mais à frente e que depois nos dão medidas e recomendações para caminhar nesse sentido de combater a corrupção. Foi criada a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que tem uma série de pontos, não vou ser aqui muito exaustiva, mas eles começam exatamente pela transparência, pela informação inicial, pela divulgação de informação para que as pessoas estejam alerta e, claro, mais à frente um dos pontos é a punição, mas aqui a ideia tem sido começar antes para preveni-la e não só para condená-la. E eu acho que isto é um dos fatores importantes que ajudam a melhorar os níveis de percepção sobre a corrupção. E nós tivemos processos como a Lava Jato, né, que seriam processos para se combater a corrupção. Em Portugal existem processos assim? Existem. Infelizmente, sim. Existe o processo que estávamos aqui a falar há pouco, bastante conhecido, sobre o nosso ex-primeiro-ministro, José Sócrates. Havia vários indícios de corrupção, e não só corrupção, mas também de outros crimes associados, os crimes que nós chamamos de colarinho branco. Havia património que afinal não pertencia ao próprio, alegadamente pertencia a um amigo ou pertencia à mãe, mas havia suspeitas de que era do próprio, uma série de coisas. Para além dele, com bancos, com outros empresários, portanto, ela de facto existe. E em Portugal existe se calhar mais do que existe na Dinamarca, por exemplo. Aqui, como eu estava a dizer, a vantagem que temos é, existindo países em conjunto connosco a pensar e a propor e a aprovar medidas que estão numa situação melhor, acabamos por beneficiar um pouquinho. Temos que caminhar neste sentido, porque estamos numa união e o objetivo é caminharmos todos no mesmo sentido. Eu acho que isso tem beneficiado Portugal. O processo de lá e de cá são semelhantes? Teve influência de um para o outro? É aí que a gente se divorcia completamente, né? Quer dizer, enquanto Portugal está inserido num contexto de 27 nações que caminham juntas para um bem comum, nós aqui não. Nós estamos, assim, muito à parte de tudo. Nós somos uma ilha, voltados para a gente mesmo. Nossos vizinhos todos falam espanhol, a gente sequer consegue entender quando você tem um espanhol, não é uma coisa normal. Quer dizer, então, a gente já está de costas para a América do Sul, como um todo, de frente para o mar, isolado em si mesmo. Então a gente produz aquilo que a gente é. A gente não tem muito, a gente olha para a Europa e fala assim, que interessante. Olha para os Estados Unidos e fala assim, nossa, que coisa interessante. E fica nisso. Às vezes não dá os passos concretos, até porque não tem ninguém a nos empurrar para que isso aconteça, né? Enquanto isso não houver aqui dentro como algo que seja nato na nossa sociedade, enquanto a própria sociedade não amadurecer, não tem ninguém de fora para fazer nada. Diferente de Portugal, de Espanha, de Itália, da França e de todas as nações que estão nesse contexto, né? O seu trabalho na Secretaria de Assuntos Internacionais é exatamente esse, de buscar esses processos e essas ferramentas que outros países têm usado? Provocar. O trabalho é provocar, né? Dentre outras coisas, tem essa faceta que é o lado, bom, o que acontece lá fora? Né? Como é que está se passando isso em tal lugar? E não só nos países de primeiro mundo, mas também nos países da África, por exemplo. Quando a gente tem uma comunidade de língua portuguesa, que a maioria de nós nem sabe que existe, o Brasil é tão isolado que ele não sabe que existe uma comunidade de países de língua portuguesa que nós somos talvez o mais importante deles todos e sequer marcamos presença lá, né? Portugal ainda está na ponta de toda a comunidade de língua portuguesa, historicamente, mas por importância como país, como nação, como quantidade de pessoas que falam português, o Brasil junta todos, ainda tem mais sei lá quantas
comunidades de língua portuguesa aqui dentro, umas 3 pelo menos. E a gente não ocupa o papel que a gente deveria estar ocupando dentro dessa comunidade. Qual o melhor exemplo que o senhor apontaria de trabalho de legislação anticorrupção? Em que país tem ferramentas que a gente possa adotar, que possam se adaptar à nossa legislação? Como a Ana Sofia está contando, a legislação de anticorrupção ela é fruto da própria sociedade. Então, e a gente é mestre nisso, né? Produzir lei que não cola. Ela não cola porque ela não é fruto da sociedade. Ela é divorciada completamente daquilo que a sociedade pensa. Por isso ela não cola. Porque uma lei, de fato, espelha aquilo que a sociedade é. Portanto, ela produz aquela lei para que aquela sociedade caminhe naquele sentido. Quando a gente olha para a União Europeia e vê toda a junção de países tentando caminhar junto, muito embora você tenha muitas realidades ali dentro da União Europeia, você tem uma diretriz comum que leva todos ao mesmo lugar, ou procura. Ao nosso passo é diferente. A gente às vezes se inspira numa legislação, olha para lá e fala assim, bom isso aqui, hein? Vou trazer para cá. Mas a coisa não funciona. A gente encontra resistência na própria justiça, no próprio Ministério Público, na própria sociedade, nos próprios... daquele contexto que está em comando da sociedade não aceita a lei, porque aquela lei não é fruto da sociedade. A gente ainda não deu conta da desigualdade que vive, de que isso sim talvez seja a fonte de todos os males que a gente tem que enfrentar, e que a lei é simplesmente uma das ferramentas, talvez a menor, para você combater de fato aquilo que a gente não tem combatido, e que a Europa fez muito bem. A doutora Ana Sofia falou da educação, né, como prevenção. O que Portugal tem adotado nesse sentido? Bom, eu acho que a grande novidade da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção mais recente tem sido exatamente reforçar o papel nas escolas para tentar transmitir desde muito jovens às crianças que devem repudiar essas práticas de corrupção, também formar as pessoas já mais velhas, mas em contexto de trabalho, os dirigentes e os funcionários públicos, de modo a que estejam mais despertos para isso, e depois a sociedade no geral. Portanto, haver aqui uma espécie de publicidade, de medidas que dão a conhecer o que é o crime de corrupção, quais são os crimes relacionados. Portanto, a ideia tem sido formar as pessoas para que não a queiram praticar, mas também formar as pessoas para que a saibam reconhecer, para que possam ajudar. Portanto, existe um incentivo tanto às empresas quanto aos cidadãos para que estejam atentos e denunciem ou se oponham, que discordem disso, para depois sim entrar mais à frente a questão da sanção e da repressão ou da recuperação. Mas eu acho que esse papel, essa aposta mais recente tem sido muito importante porque depois desperta a sociedade como um todo para esse problema. A Dinamarca, eu me lembrei aqui de uma série que eu assisto, que gosto muito, que é Borgen, não sei se já assistiram. Não que na Dinamarca não haja corrupção, a série até mostra isso, né? Claro que é uma série de ficção, mas a Dinamarca tem tido muito a ensinar a Portugal com essa proximidade da comunidade europeia. Eu diria que sim, a Dinamarca é um dos países, não digo que não haja corrupção, mas será com certeza um dos países que menos corrupção tem, e isso é uma coisa cultural. Eu por acaso falei da Dinamarca por acaso, mas lembro-me de uma história que tem mais de 30 anos, em que na Dinamarca, vou ser muito rápida para não tomar muito tempo, mas isto mostra muito bem a diferença cultural. Existem mercados de fruta e legumes e etc, em que as pessoas vão, pesam, deixam o dinheiro numa caixa, a caixa está cheia de dinheiro, não há câmaras, não há funcionários e ninguém rouba. Não só não roubam os legumes e a fruta, como não roubam o dinheiro que está na caixa, que é imenso. Eu quando vi isso, era criança, a primeira vez fiquei tão admirada, porque é uma coisa que culturalmente aqui se calhar não aconteceria. E, portanto, há 30 anos eles já estavam aqui. A sociedade como um todo não tem tendência ou não tem propensão para roubar, para se apropriar do que não é seu, e isto se calhar são as bases de serem um país com menos corrupção também, não é? Eu me lembrei agora de um vídeo que eu já vi de uma vendinha de frutas numa estrada, não me lembro mais em que país da Europa, aqui, exatamente isso. E aqui também já teve essa experiência. Já tivemos essa experiência? Em Santa Catarina. Pois é, eu acho que há uma dificuldade em se relacionar o que é particular e o que é público, né? E eu acho que a gente tem uma cultura de que quando a coisa é pública, ela é de ninguém. Então,
qualquer um pode se apropriar? Estou errada ou não? Não, está certo. Ou não é nem de ninguém, é meu enquanto eu estou lá. Isso. Né? Se eu estiver lá, é meu. É o público e o privado se misturam muito. Né? Como combater isso? É o que a Ana falou. Assim, nesse ponto, Portugal tem uma grande vantagem, porque uma vez que está inserido no contexto europeu, e é um país naturalmente de migrantes e imigrantes, né? Porque Portugal manda muito para fora. A história da Ana mesmo pode contar. A Ana nasceu na Alemanha. Então ela é portuguesa nascida na Alemanha, como eu, português nascido no Brasil. Você vê como é que é um país tão diverso. E por isso a gente consegue, em Portugal, olhar para isso tudo, ter uma síntese do mundo e falar assim, bom, eu sou mais crítico. Muito embora a sociedade não seja igual à da Dinamarca, ela é propensa a ter uma visão mais crítica das coisas que a gente não é. Porque a gente nasce nesse contexto, vive nesse contexto, e olha e fala assim, bom, isso é comum. Isso é desse jeito mesmo, as coisas são assim. It is what it is, é como a gente pensa. E mudar isso é muito difícil. Passa pela cultura, passa pela educação. Mas não só por isso, por exemplo, a gente olhar os países latinos da Europa, há 50 anos atrás, tinha um monte de favela. Mas houve uma determinação de mudar isso. Quer dizer, não pode. Uma das coisas que a desigualdade é tão aparente é na moradia. E se você olhar hoje pela Europa, você vai andar a Europa inteira e você não vai ver tanta desigualdade. Você vai ver alguma, mas não tanta. Aí você começa a ter pelo menos um padrão de moradia onde todo mundo, de forma digna, viva lá. E isso já é uma grande coisa. Porque a lei que se aplica aqui não é a mesma que se aplica numa comunidade. Sabe? Aquela comunidade começa a ter leis próprias porque o Estado não chega lá. Né? E eu acho que a maior das desigualdades para mim, e esse é um modelo bem brasileiro, não sei se a Ana Sofia conhece isso, mas a APAC. A APAC é um sistema prisional que para nós é interessantíssimo. Ele é muito interessante. Mas se você pegar um americano, ou até às vezes até um europeu, e trouxer ele para a APAC e falar assim, que chega preso cuidando de preso, isso na cabeça de ninguém entra. Sem chave, sem cela, sem chave, trancada. Sem ninguém. Matou alguém, está aqui solto, jogando buraco, ou fazendo uma oração, sei lá o que for. Não que seja errado, não é. Para o nosso contexto, não é. Porque o sistema prisional comum é uma masmorra medieval. Então, o sujeito fica entre a masmorra e a APAC. Ele não pensa duas vezes. APAC. Mas isso é uma realidade tão brasileira e tão fruto da desigualdade que a gente, às vezes, tem que premiar, é um projeto que tem que ser premiado, mas a gente premia a desigualdade. Em vez de se caminhar para uma igualdade no tratamento prisional como um todo, eu crio uma exclusão dentro do sistema, onde aquele sistema, então, eu opto, eu sou um preso de bom comportamento, por ali eu tenho direito a viver de forma digna, aos outros não. Bom, um dos temas trazidos por um dos integrantes do Ministério Público Português foi a cibersegurança. Portugal tem a nos ensinar, né, sobre combate a esse crime que tem crescido no mundo inteiro. Demais. Portugal está nesse ponto daquilo que é informático, que é uma palavra que Portugal usa muito e aqui a gente abandonou, que eu acho perfeita. Portugal está na frente, mas na frente mesmo. Portugal hoje é ponta de lança naquilo que seria a tecnologia da informação e que o mundo consome. Demais. A gente fez uma visita, nessa ida nossa a Portugal, a gente fez uma visita ao Centro de Informática e tecnologia da informação deles, eles estão muito, muito na frente do que é cibersegurança, de como se proteger. E aqui... O que nós temos sofrido mais com esse tipo de crime? Todo tipo. Todo tipo. Seja o estereótipo. É muito interessante, o fluxo do crime tem mudado. O crime cibernético, ele é muito, muito melhor do que um assalto à mão armada. Porque, primeiro, quase ninguém sabe lidar com ele, né? Você não sabe direito de onde ele vem, nem para onde vai. A fraude cibernética, você está lá, o Banco do Brasil te mandou uma mensagem dizendo que você tem que clicar aqui, você clica ali, pronto, sua vida acabou. E isso é muito melhor. Quando a gente fala assim, bom, o crime tem diminuído, verdade, o crime brutal tem diminuído, mas o crime inteligente por trás de uma câmera de computador tem aumentado demais. E o investimento é em tecnologia, nesse caso, não Totalmente tem outra em saída. tecnologia, não tem outra saída. E instrução das pessoas também, né? Nós já tivemos aqui debate sobre como orientar as vítimas, como orientar a população para não cair nesses tipos de golpes. Mas um único vacilo seu, sua vida vai embora. Um único vacilo. Você está no meio do trabalho e recebeu um e-mail, sua conta não sei o que lá, troca seus pontos pelo não sei o que lá, que bom, pum, acabou. Ali, sua vida foi embora. Essa conscientização também passa pela educação, né? Desde cedo. E hoje, né, as crianças, então, têm acesso a melhores que nós. Toda essa tecnologia, né? Acompanham muito melhor. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar. No próximo bloco a gente vai falar sobre os mecanismos de integração entre Brasil e Portugal. A doutora Ana Sofia vai explicar para a gente como os brasileiros podem fazer para morar em Portugal. Aguarde.
TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Além das Montanhas, agora para falar sobre a integração entre Brasil e Portugal. Doutora Ana Sofia, tem aumentado o número de brasileiros que têm buscado moradia em Portugal? É verdade. É um número que tem aumentado gradualmente e eu diria que nos últimos anos e meio exponencialmente. O Brasil já foi das maiores comunidades aqui em Portugal, depois durante algum tempo outras passaram à frente, digamos assim, e agora assistimos outra vez a uma grande vaga de imigração do Brasil. Isso nota-se nos pedidos de nacionalidade, porque a verdade é que ainda há muitos descendentes de portugueses que obtêm a nacionalidade e podem vir para Portugal, mas também se tem notado nas autorizações de residência e nos vistos, e prevê-se que vai aumentar ainda mais, porque ainda este verão, em julho, foram aprovadas várias medidas que simplificam e que favorecem essa imigração. Por exemplo, relativamente à comunidade de países de língua oficial portuguesa, que o Eduardo falava há pouco, existe uma legislação específica de dispensa de visto para os cidadãos desses países, portanto Angola, Moçambique, Brasil, todos eles da comunidade de língua oficial portuguesa, o que vai facilitar bastante. Assim, o visto existe, o pedido existe, mas há um deferimento automático desse visto e a pessoa pode vir para Portugal por um período entre 3 meses e 1 ano e depois segue os trâmites normais, não é? Tem que comprovar os restantes requisitos para se manter cá, mas isso vai facilitar muito a vida. E a par do visto de procura de trabalho, que também é uma novidade que foi aprovada há poucos meses, que agora a pessoa pode vir para Portugal, procurar trabalho e depois tratar de se regularizar. Então, se com os vistos à disposição já era grande o interesse, prevê-se que vai aumentar ainda mais. Isso para um brasileiro conseguir a nacionalidade portuguesa? Bom, há várias formas. Como eu estava a dizer, ainda são muitos os descendentes de portugueses com direito, seja porque ou são netos diretamente agora, imaginemos uma pessoa que tenha 80 anos e ainda é neto de um português. Essa pessoa pode obter, depois o seu filho, depois os seus netos, o que faz com que uma geração jovem que está a iniciar agora a sua atividade profissional, apesar de para ele o português ser lá o tataravô muito longe, mas pelo facto de o avô conseguir, ele depois também consegue. Então ainda existe muito esta ligação de sangue entre Portugal e Brasil. Depois há outras medidas à disposição, por tempo de residência, portanto, quando um cidadão estrangeiro reside 5 anos em Portugal, pode pedir a nacionalidade portuguesa, pelo casamento também é possível. Portanto, existem vários tipos de processos, são dezenas mesmo, e muitos têm beneficiado. Fazendo daqui do Brasil, qual que é o caminho? É procurar consulado, procurar... qual que é o local que se deve buscar informação? Eu aconselho sempre a fazer diretamente em Portugal, por diversos motivos, não só os atrasos que às vezes acontecem nos consulados e as pessoas podem não ter tempo para isso, mas também porque muitas vezes são causados entraves desnecessários nos consulados, não sei se por falta de informação que é transmitida centralmente aos funcionários consulares das atualizações legais ou outros problemas. Temos muitos processos de pessoas que foram negados no consulado e depois conseguem diretamente em Portugal. Então eu aconselho a fazer diretamente. É possível hoje em dia fazer por correio, se a pessoa não quiser recorrer a um profissional e quiser fazer sozinho, pode, e muito em breve poderá fazê-lo também online, porque à semelhança do que já acontecia com outros serviços, o automóvel, o comercial, o predial, também agora as nacionalidades vão ser possíveis de se tratar online. E isso vai facilitar muito a vida às pessoas que estão no Brasil, como é óbvio, não é? Ter toda a documentação que comprove, né, a descendência portuguesa, né, documentação de registro de nascimento. Ou seja, você tem que
tem um avô português, mas quem é ele? Onde nasceu? Tem que encontrar a sua certidão, não é? E depois encontrar os documentos que comprovam a ligação entre gerações, portanto, normalmente certidões de nascimento, muitas vezes necessário também certidões de casamento, e comprovar esta ligação. Depois existem requisitos adicionais, e agora para ligar com a nossa conversa de há pouco, um dos requisitos que se exige para um neto ou para a pessoa que vai obter por tempo de residência a nacionalidade é que não tenha condenação em crime punível há mais de 3 anos, ou que não seja suspeito de ser ligado a ações de terrorismo ou lavagem de dinheiro. Portanto, também existe essa preocupação, não é só ser neto, também existem requisitos adicionais. E o último deles é a prova da língua portuguesa, mas isso o cidadão do Brasil, obviamente, está dispensado de apresentar. Bom, doutor Eduardo, os acordos diplomáticos favorecem esse fluxo de brasileiros para Portugal? Favorece de que demais. forma? Brasil e Portugal são países irmãos, de fato, né? A gente se sente em casa em Portugal e vice-versa. E a gente tem vários diplomas que nos unem, que nos fazem quase que um contexto só, a par dos outros países da língua portuguesa, né? Brasil e Portugal são, de fato, são duas nações que se olham mutuamente, consomem uma a outra. Às vezes Portugal até mais consome o Brasil que o Brasil de Portugal. Quando a gente está em Portugal, a gente percebe claramente a presença do Brasil, e nem tanto aqui. É interessante, quando a gente tem o nacional português no Brasil, aquela influência que Portugal tinha já está um pouco mais distante. E a gente percebe demais o Brasil em Portugal, porque a nação portuguesa nos olha como aquele filho com orgulho, porque a gente produz muito culturalmente, e isso a gente encontra muita identidade em Portugal. Como é que está a relação dos portugueses com os imigrantes, doutora Sofia? A população portuguesa recebe bem esses imigrantes brasileiros ou de outros países? Bom, eu diria que sim, pelo menos na grande maioria dos casos. Eu acho que Portugal é um país que acolhe bem os cidadãos estrangeiros, em especial do Brasil. Nós, como o Dr. Eduardo estava a dizer, consumimos muita coisa do Brasil, desde a música, desde conteúdos televisivos, programas, novelas, literatura e gastronomia, e é muito fácil encontrar em Portugal esse vestígio. Toda a gente tem muito aquela ideia de que o brasileiro é irmão. Agora, não digo que não haja problemas, como há em todos os países. Também tenho relatos de pessoas que não se sentiram, se calhar, completamente em casa, mas isso acontece sempre que alguém muda de país, acho eu. Nem toda a gente tem uma experiência ótima. Agora, no geral, eu acho que sim, que é uma experiência positiva. Caso contrário, não havia sempre o aumento exponencial de imigração para aqui, não é? Vê casos de xenofobia, né? Em vários locais, né? Não digo só na Europa, mas na Europa aumentou muito por causa do fluxo imigratório para lá. Como lidar com isso? Como que a legislação protege quem é de fora? Bom, a legislação aqui aplica-se quer seja cidadão estrangeiro ou seja cidadão português. O que pode acontecer, acredito eu, é que alguns cidadãos estrangeiros não tenham tanto conhecimento do que está em vigor. Mas vamos ver, a lei normalmente é lógica. Normalmente a lei bate com o bom senso da pessoa. A pessoa sabe que está a cometer um crime sem ninguém lhe dizer que isso é um crime. Eu acredito que não seja por aí o problema. Mas também não há grande conhecimento de haver vagas de crimes que aumentam exponencialmente devido à imigração. Ela aumenta conforme aumenta, se calhar, as dificuldades das pessoas ou o poder económico delas e etc. E isso é para português ou para estrangeiro, é igual, acho eu. O caminho de Portugal para cá também acontece muito, doutor Eduardo? Aconteceu na crise europeia 2006, 2007, 2008, 2009. Eu achava muito engraçado nessa época, eu até conversava com a Ana, porque assim, você chegava em Portugal e você sentia aquele desalento, na Europa como um todo. E eu brincava falando assim, olha, vamos trocar a prosperidade brasileira pelo desalento europeu, né? Tira essa recessão econômica europeia, a gente troca, porque, por incrível que pareça, a Europa sempre foi
de olho para o mundo, quer dizer, a gente encontra europeu para todo lado. Você vai ver em qualquer lugar do Novo Mundo, você vai encontrar europeu. Em Portugal, em todo lugar mesmo. Você vai à China, você vai em Macau, você vai encontrar descendentes portugueses em qualquer lugar. E é muito interessante isso, essa disposição que o português tem naturalmente de desbravar, né? Talvez porque o mar esteja à frente, a Espanha atrás, e a Espanha era uma potência bélica, né? Quase que compelia Portugal a ir ao mar, né? E assim os escritores todos da época falam. Mas a gente percebeu na no início dos anos 2000, lá pela final da primeira década, um fluxo migratório muito grande. Recebemos portugueses aqui, inclusive. Temos vários morando em Belo Horizonte. Atualmente esse fluxo não atualmente tem parou. ocorrido, é o contrário. É ao contrário. Agora a gente está no movimento ao contrário. E muito a causa que o senhor apontaria seria essa? Desalento? Desalento. O desalento é a causa principal que faz as nações se movimentarem, né? Você olha para a sua nação e fala assim, bom, e aí, para onde eu vou? Né? Para cá não dá, vou para Portugal. Como manter essas relações saudáveis, né? Digamos assim. Eu sei que a primeira vez que eu fui a Portugal, até os ouvidos acostumarem com a língua que parecia russo, não português, era difícil, né? Como manter essa relação saudável? Que dicas a senhora dá para quem quer ir a Portugal, quer viver em Portugal? Bom, eu daria a mesma dica que me deram a mim há muitos anos e que o Dr. Eduardo também me deu da última vez que eu estive aí no Brasil, que é quando vamos para algum lugar, temos que ir com a mente aberta. Temos que, às vezes, mudar o chip, porque nós vamos com determinada expectativa de que as coisas aconteçam igual ao que estamos acostumados no nosso país, e esse país é diferente. Então, às vezes, o choque cultural que acontece não é por má vontade, é porque as coisas são realmente diferentes. Há aquele ditado antigo que pelo menos nós usamos aqui, que é em Roma, ser romano. Então, quanto mais a pessoa vier com a ideia do eu vou-me esforçar por fazer as coisas da maneira que é a tradição nesse país, eu vou-me esforçar para me integrar, provavelmente melhor vai ser a experiência, não é? Porque há pessoas que chegam e acham que é todo um país que se vai adaptar à sua forma de pensar. Mas não, quando nós emigramos ou viajamos para outro país, que seja de férias, nós é que temos que ter a mente aberta e tentar adaptar à circunstância. Doutor Eduardo, o senhor tem cidadania, as duas nacionalidades, né? Eu amo as duas. Que diferenças é o que a Ana falou. O senhor diria para a gente que vê, né, do português que vive no Brasil ou do brasileiro que vive em Portugal? Primeiro o que a doutora Ana falou, você tem que virar a ficha, você precisa ver em que lugar que você está. Você jamais pode ter a medida brasileira em Portugal e vice-versa, são duas realidades completamente diferentes. Às vezes o português é muito direto no trato e o brasileiro, por exemplo, o português fala sim e não. Você quer isso? Sim. A gente não usa sim, eu quero uma água, sim. Ninguém fala isso aqui, lá é normal. Não, também é. Nós não, obrigado. Você fala uma outra coisa qualquer, mas às vezes essa forma direta de ser, para o brasileiro que não tem o costume, acha que, meu Deus, que é isso? Que coisa é essa? Quando na verdade é fruto da própria cultura, né? Que a gente precisa virar a ficha para entender. E essa capacidade de compreensão da cultura local que você está inserido é que vai te dar adaptação ou não. Então esse é o grande, eu acho que é o grande viés da coisa, a capacidade de me adaptar àquela cultura e não ao contrário. O que eu percebi em Portugal é exatamente isso. Vocês são muito literais, né, doutora Ana Sofia? A gente faz uma pergunta e às vezes ela se encerra no sim. Ou não. Né? E às vezes não é a informação toda que você busca. Né? Como que isso tem acontecido aí na relação brasileiros-portugueses? Bom, eu ouço muitas histórias quando tenho clientes e amigos do Brasil com quem converso, até damos uma boa risada, porque esse é um dos problemas, entender não só o idioma porque falamos de boca muito fechada ou muito rápido, mas entender também algumas expressões e etc. Mas eu tenho mais o conhecimento ao contrário, porque eu posso testemunhar que, apesar de ser mais fácil para um português entender o português do Brasil, porque consumimos a música e consumimos as novelas, estamos com o ouvido mais acostumado, na mesma é complicado compreender algumas expressões. Então
Eu passei por algumas situações cómicas quando estava no Brasil, as primeiras vezes, quando eu fui morar para o Brasil, para entender. Mas eu acho que isso também tem a sua graça, não é? No fundo, acabamos por perceber que não somos muito diferentes, apesar de haver algumas diferenças, que é óbvio que tem que existir. Cada um dissesse o que o português não pode fazer aqui, doutor Eduardo. Depois eu vou perguntar para a doutora Sofia. Só para dar um complemento, a doutora Ana esteve aqui durante o curso de Direito dela, ela veio estudar na PUC lá na Lagoa, no Rio de Janeiro, né? Ali é meio Leblon, Lagoa. E ela, por isso ela tem um bom contato com o português, além da família dela, que tem um pedaço aqui. Mas eu acho que tem muitas coisas, né? Eu vou aqui pensar, porque a gente lembra sempre daquelas mais, daquelas mais complicadas. Mas tem muitas expressões em Portugal que não faz o menor sentido para nós. Por exemplo, uma caixa de isopor que você levaria para a praia chama esferovite. Então, se alguém chegar para você e falar assim, pega o esferovite e vamos ao mar, você não vai saber do que se trata, né? Se você, por exemplo, for dar uma descarga no banheiro e aquilo ali se chama autoclismo, você desce o autoclismo, a pessoa não sabe nem o que é aquilo. Então, são essas expressões que tornam a coisa engraçada, ao mesmo tempo pitoresca. Eu acho muito legal isso. Uhum. Doutora Ana Sofia, o que o brasileiro não pode fazer ou não deve falar em Portugal? Bom, não deve procurar a tomada de eletricidade dentro do banheiro. Eu acho que esta é uma das coisas clássicas que ficam sempre muito admirados, porque em Portugal, para você acender a luz para ir no banheiro, está do lado de fora. E não é nem banheiro, é casa de banho. Então, esta é das primeiras dificuldades. De resto, sim, tem estas expressões muito diferentes aqui em Portugal. Por exemplo, ónibus é autocarro. Se você for perguntar onde é que é o ponto do ónibus, aqui é a paragem do autocarro, ninguém vai saber. Há uma série de pequenas expressões que dão peripécias no dia-a-dia. Mas depois, a verdade é que a integração é bastante fácil, porque toda esta comunidade, eu estava aqui a ver os números há pouco, já ultrapassaram os 300 mil brasileiros que se legalizaram este ano em Portugal, é a maior comunidade. Toda esta comunidade integra-se, vai à escola, trabalha, e portanto acho que são as primeiras semanas e a partir daí é muito, muito mais fácil. Obrigada, doutora Ana Sofia. Doutor Eduardo, para encerrar, o que devemos... Qual que é o caminho que Brasil e Portugal trilham agora de acordos de legislação e de intercâmbio cultural? São vários, por exemplo, a gente percebe a união entre os dois países. Por exemplo, recentemente a gente recebeu o professor Marcelo, que é o presidente de Portugal, ele esteve comemorando os 200 anos aqui da independência, isso por si só já mostra a amizade que há entre os dois países. E uma coisa que eu gosto muito de ver, não só na questão legislativa e na produção de leis e etc., mas na produção acadêmica. Eu gosto muito de ver a integração Brasil-Portugal em assuntos como a da Universidade do Minho, por exemplo. A Universidade do Minho, ela tem, talvez seja o único curso de direito do mundo onde ela coloca direito e informática numa cadeira só e tem um mestrado para isso. E isso, para nós, é fantástico, né? Num país como Portugal, que está à ponta na liderança da informática, da tecnologia da informação, e a gente vê a quantidade de brasileiros que têm ido consumir esse tipo de coisa lá. Quer dizer, não que as nossas universidades sejam boas, elas são, mas assim, é importante, às vezes, ter esse olhar de fora. Traz muito para nós. E isso Portugal tem muito a oferecer. E a Semana do MP trouxe um pouquinho disso? Trouxe, deu gosto disso. Foi muito bom, foi uma coisa fantástica. A gente poder conviver com a cultura portuguesa durante uma semana, tocando sempre num assunto ou no outro. Foi muito bacana. E numa época em que, né, se celebra... Os 200 anos. Os 200 anos, né? E é só para destacar, a gente teve, eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada, a gente teve um encerramento do dia na quarta-feira com uma palestra magistral do Eduardo Bueno, que foi uma coisa assim, e ele começa a passear sobre o Brasil e Portugal de uma forma que só ele sabe fazer. Eu convido todos a assistir. Isso, está no site do Ministério Público de Minas Gerais, está acessível. Muito obrigada, doutora Ana Sofia, por essa conversa. Doutor Eduardo, obrigada. Espero vê-lo aqui mais umas vezes. Obrigado a todos. O Além das Montanhas termina aqui, mas ele é diário, então eu volto amanhã. Até.